Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje eu estou aqui com o LG G2 e ele vai estrear um novo tipo de vídeo que eu vou começar a fazer, que é uma análise do aparelho após algum tempo de uso. Então seria uma segunda impressão sobre ele. Eu faço aqui análise e testes muitas vezes e a gente avalia os benchmarks, o desempenho do aparelho. Porém, esse teste é mais para falar sobre como ele se comporta aí depois de um tempo de uso, se realmente ele mantém um bom desempenho, duração de bateria, enfim, para a gente fazer uma análise melhor, é mais uma série de comentários sobre o aparelho. Existe uma maior urgência em fazer a análise do G2, pois ele está vendido e o dono aqui já está querendo me matar para pegar o aparelho. Então, provavelmente esse será o último teste com ele. Uma das coisas que eu mais gosto no G2 é justamente esse efeito no-com. A princípio pode parecer uma bobagem, mas ele é bem interessante. Se você tiver, por exemplo, de um suporte GPS e você quer abrir um mapa, por exemplo, para você consultar, então você, em vez de você procurar o botão, você tem que apertar de um lado aqui nos aparelhos ou no próprio G2 ser atrás, você só dá dois toquinhos na tela e ela já acende, o mesmo para você apagar. Então é um recurso bem legal, é bastante útil para usar no dia a dia. E para você desabilitar a mesma coisa, você dá dois toquinhos aqui. Uma dica que eu só descobri depois, com o tempo de uso, é que se você tiver num aplicativo ou em qualquer outra situação e o toquinho for nessa borda aqui, os dois toquinhos aqui na área de notificações, ele automaticamente funciona também. Então o no-com pode ser utilizado com os dois toquinhos na área de notificações. Por falar de notificações, uma coisa que eu não gosto muito no G2, aliás, no software da LG, é justamente o espaço que as notificações e os atalhos ocupam na área de notificações. Então vocês estão vendo aqui que é quase, aliás, quase não, é mais da metade da tela é utilizada pelos ícones de atalhos, pelos aplicativos que slide, pelo controle de volume e de brilho da tela. Então seria mais interessante se fosse um espaço menor, porque não acaba não sobrando muito espaço para as notificações. Felizmente é possível você ocultar os aplicativos que slide, clicando nesse ícone, então ele passa a ocupar mais espaço na tela, então passa a haver mais espaço na tela para as notificações. É bem bacana essa implementação da LG. Seria melhor se esses ícones, principalmente a barra de notificação, a barra de volume, de brilho, fossem menores, não precisavam ocupar todo esse tamanho. Pelo menos isso facilita o controle para quem está com pressa, naquela emergência, fica mais fácil justamente para os botões serem maiores, mas eu preferia que fosse um pouquinho menor. Mas enfim, dá para você habilitar ou desabilitá-las. Gosto muito dos aplicativos que slide, eles são mini apps que ficam na tela. Já falei bastante deles nos vídeos, então você consegue deixá-los em tela cheia ou clicando aqui você volta a deixá-los em janela. Eles podem ser executados por cima de outros aplicativos. São bem legais os aplicativos que slide. Se fosse para criticar algum aspecto nesse aparelho, eu acho que minha maior crítica seria justamente pela questão da memória. Ele vem com 16 GB de memória interna e infelizmente não tem slot para cartão microSD. A bateria dele também não é removível, como a gente pode ver, a tampa aqui é lacrada. Então esse seria o principal aspecto negativo dele. Ele poderia ter vindo com 32 GB, que aí seria um espaço maior, ou poderia ser igual à versão coreana do G2, que curiosamente tem a tampa da bateria removível e também tem o slot para cartão microSD. Então, enquanto que a versão coreana tem essa opção, a versão ocidental veio assim dessa forma, com bateria lacrada e sem slot para cartão microSD. Porém, 16 GB é um espaço generoso, dá para você instalar bastante apps, muitas fotos, dá para você instalar uma boa quantidade de música. Eu mesmo não cheguei a ficar sem espaço com ele, tá? Mesmo baixando bastante música, bastante podcasts, alguns vídeos. É mais trabalhoso se você grava muitos vídeos em Full HD, então aí talvez falte espaço, mas nada impede você ir tirando alguns aplicativos, você vai trocando, não precisa você estar com tudo instalado ao mesmo tempo. Mas
é como eu falei para vocês, seria interessante se viesse, mas não é algo também que seria um impedimento da compra desse aparelho. E a bateria, como eu falei para vocês, ela não é removível, mas também não acredito que seja um aspecto ruim, porque vários aparelhos agora estão vindo com a bateria lacrada, não permitem trocar a bateria. E honestamente, com o smartphone eu nunca tive problemas com bateria, sempre o tempo que eu fiquei com o aparelho, eu vendi já aparelhos para muitas pessoas conhecidas, tirando um caso do Galaxy Note 1, que realmente a bateria deu problema. Em todos os demais aparelhos, até hoje a bateria está funcionando muito bem. O Galaxy S2, o Galaxy Tab original, o Galaxy Tab 7.7, enfim, todos esses aparelhos que eu vendi que ainda estão com a bateria originais estão funcionando muito bem. Voltando aqui à interface dele, falando um pouquinho sobre a interface, que é algo que alguns podem não gostar. Ela é bastante diferente do Android original, mas muitas pessoas não gostam, mas honestamente eu não acho ela feia assim. Ela é bem diferente, vocês podem ver que ela tem um fundo branco, os ícones são bem coloridos. Eu acho que a maior crítica seria justamente os ícones, que eles têm um visual um pouco do Android 2.3, eles não dão uma aparência de serem modernos. Mas em relação ao plano de fundo, eu acho bacana essa versão branca, acho que é diferente, mas é bastante legal. Ainda assim prefiro o Android puro, ainda acho mais bonita a interface do Android puro, mas eu não acho, sinceramente, a interface do padrão, a interface da LG, uma interface feia. Acho ela bonita, mas claro, prefiro realmente a do Android puro, mas não é algo também que possa atrapalhar a compra desse aparelho, até porque dá para você trocar os temas, você pode escolher outros temas aqui, pode baixar, então ele vai alterar os ícones, vai alterar o plano de fundo, só vai continuar mesmo o fundo branco, né, dos menus, isso aí vai permanecer o mesmo. Falando sobre a versão, ele ainda está com Android 4.2, mas a LG já anunciou que vai atualizá-lo para o Android 4.4 KitKat. Então a LG não tem uma política muito boa de atualização de aparelhos, mas espero que ela passe a melhorar nesse aspecto e acredito que o G2 vai ser um desses aparelhos a se aproveitar dessa nova política da LG. Então tá aqui, ó, tá com a versão 4.2.2, que é a versão de LBIM, mas a LG prometeu que vai fazer a atualização. O G2, voltando a falar um pouquinho do visual dele, ele é um aparelho bastante compacto. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar aqui o Galaxy Note 3 para vocês verem a diferença no tamanho da tela. Então olha só, o Galaxy Note 3 tem 5.7 polegadas e o G2 tem 5.2 polegadas. É meia polegada de diferença, mas olha como o G2 é bem mais compacto que o Note 3. E olha que o Note 3 é bem compacto em relação às versões anteriores, ao Note 2, ao Note 1, ele tem as bordas finas aqui. Mas olha só como o G2 é um aparelho compacto, mesmo tendo uma tela bastante grande. E ele não tem nenhum botão na frente, os botões são todos virtuais. E algo bem curioso, que alguns podem não gostar a princípio, são os botões de volume que ficam na parte traseira. Claro, existe um período de adaptação, é verdade, mas acreditem, é muito legal. Eu estava esses dias utilizando um app de leitura de notícias e você consegue trocar as notícias através do botão de volume. Então é bem legal que você só fica aqui com ele apoiado, você não precisa rolar a tela, com uma mão só você consegue trocar entre as notícias. Vou mostrar aqui para vocês, acho que é mais prático mostrar. Eu estou aqui clicando no botão menos, ele está alternando entre as notícias. Então não preciso nem me dar o trabalho aqui de rolar a tela, já vai tudo automático. Quando você se acostuma com esses botões, eles passam a ser bem práticos mesmo. Então é um aspecto que eu gostei e ainda diminui, segundo a própria LG, ajuda a diminuir as bordas do aparelho. Então se deixa o aparelho menor, com certeza é um aspecto positivo. E ela está acreditando nesse novo visual porque o G Pro 2 já vai vir também com os botões nesse formato.
Algo que me chamou muita atenção no G2 é a resistência dele. Olha só, vou colocar aqui perto do reflexo para vocês verem, a tela não tem um arranhão sequer. Por esses 30 dias ele foi o meu aparelho principal, então eu usei ele muito mesmo. E até mesmo aqui essa tampa traseira, se vocês notarem, vocês vão perceber que só existem marcas de dedo, mas também não existem arranhões. Mas acreditem, eu não confio muito nessa traseira, eu acho que ela vai acabar arranhando. Ela tem a mesma aparência do S4, a traseira parece ter o mesmo tipo de material, e eu já vi bastante S4 com vários arranhões, chega até ficar fosco em alguns pontos de tantos arranhões que tem. Então é bom não arriscar, é bom usar alguma capinha de proteção. Mas em relação à tela, ela utiliza o Gorilla Glass 2, ela tem se mostrado bastante resistente. Eu sou uma pessoa bem cuidadosa, eu não derrubei o aparelho nesse meio tempo, então fica mais difícil saber com um acidente mais intenso. Mas no dia a dia, no uso, eu vi que realmente ela tem aguentado muito bem. Lembrando aqui que o Gorilla Glass, ele utiliza o Gorilla Glass 2, mas qualquer versão do Gorilla Glass ela é resistente a riscos, mas ela não é inquebrável e ainda assim ela pode ser riscada. É importante frisar que o Gorilla Glass, a vantagem dele é que ele é mais resistente a riscos do que outros vidros comuns, porém ele vai quebrar se você fizer uma pressão muito forte sobre ele, e ele pode arranhar se você passar alguma coisa com muita força. Eu tenho notado que se um aparelho cai com a tela virada para baixo ou ele cai de quina, a possibilidade da tela quebrar é enorme, é bem grande mesmo. Se ele cair assim, é mais fácil dele aguentar, mas as quedas de quina geralmente quebram mesmo, e de frente também. E mesmo utilizando o Gorilla Glass, eu tenho notado que alguns aparelhos têm uma resistência maior, talvez por utilizar uma camada mais grossa de vidro. E eu tenho notado que o G2 ele tem uma boa resistência sim na tela frontal. Algo bem interessante do G2 é que ele já vem com suporte ao 4G brasileiro, e isso é muito legal porque tem vários aparelhos que ainda só vêm com suporte ao 3G. Então ele já está preparado aí para utilizar o 4G, e mesmo que você não utilize o 4G agora, um dia você vai acabar usando, então já é bom que o seu aparelho esteja preparado para isso. E o G2 já vem preparado. Ele vem com uma bateria de 3.000 mAh, e isso é muito importante no uso do 4G, porque o 4G aumenta bastante o consumo de bateria. Se vocês utilizarem aí com uso moderado, em modo 3G, o G2 ele aguenta até 2 dias de uso. Se você utilizar de uma forma mais intensa, ele vai aguentar aí de um dia e meio. No 4G, a bateria vai durar um dia inteiro, com uso de moderado para intenso. Teve uma experiência que eu fiz aí com o G2 com um uso bastante intenso. O que eu fiz? Eu fiquei aí com um fone de ouvido Bluetooth ligado nele aí por 3 horas consecutivas, ouvindo músicas, podcasts e também assistindo vídeos, fazendo uso bastante intenso do 4G. Nesse cenário, tirando ele da tomada por volta de umas 6 horas da manhã, ele estava com 20% aí por volta das 7 horas da noite. Então, nesse modo bem intenso, ele vai durar menos de 24 horas, vai durar menos de um dia. Então, mesmo assim, você consegue chegar em casa com um pouco de bateria. Então, mesmo com o 4G, mesmo utilizando um fone Bluetooth, onde o Bluetooth consome bastante bateria, assim como o 4G, vendo vídeo com a tela ligada, mesmo assim ele teve uma boa capacidade, uma boa autonomia. Mas se você utilizar ele de forma mais moderada, você consegue passar de um dia se você utilizar ele com o 3G em vez do 4G. E ele consegue essa autonomia mesmo trazendo um hardware bastante potente, bastante poderoso. E aqui acho que é o grande trunfo do G2. Ele vem com um chipset Snapdragon 800, uma GPU gráfica Adreno 330, que é uma das melhores do mercado atualmente, e 2 GB de memória RAM. Então ele vem com um hardware bastante poderoso, mas o preço sugerido dele é de R$2.000. E só para comparar, o Galaxy Note 3, que tem o mesmo hardware praticamente, só tem um pouco mais de memória RAM,
custa R$ 2.900 e o Xperia Z1 custa R$ 2.500. São o preço sugerido desses aparelhos e todos esses três vêm com o Snapdragon 800. Então o G2 é o mais barato dos aparelhos com o chipset Snapdragon 800, que é um dos melhores do mercado atualmente. Todos esses aparelhos que eu testei podem ser encontrados com desconto. Então você consegue encontrar o G2 até aí numa faixa de uns R$ 1.600, R$ 1.700, talvez até por R$ 1.500 se você comprar à vista. Então ele já fica mais próximo do Moto X. Claro que o Moto X também pode ser encontrado com um desconto bastante generoso, mas ele já fica entre o Moto X e o Z1 e o Note 3, o que deixa ele numa posição bastante privilegiada. Lembrando que ele tem um hardware mais poderoso que o Moto X. O Moto X tem um desempenho ótimo, inegável, é realmente um dos aparelhos que eu mais gostei, mas o G2 é um aparelho mais poderoso e é um bom concorrente para o Moto X, para o Galaxy Note 3 e para o Xperia Z1. Então não tenham dúvidas que vocês vão rodar os jogos e aplicativos mais pesados sem nenhum problema no G2. Eu consegui jogar Asphalt 8 com os detalhes, o nível de detalhes no máximo. Todos os jogos ele rodou muito bem. O Asphalt 7 ele roda de uma forma bastante fluida. Então realmente o G2 tem um hardware bastante poderoso. Outra coisa que é muito boa no G2 é a câmera dele. Essa câmera de 13 megapixels tira fotos muito boas. Eu gosto mais de tirar fotos com ele do que com o Galaxy Note 3, por exemplo. Então realmente a câmera dele tem uma qualidade excepcional. Olha só o foco dela, ela tem multifoco, fotos em movimento, ele também manda muito bem. Então vocês vão gostar bastante da câmera de 13 megapixels do G2. Ela filma também em Full HD e até mesmo a câmera frontal filma em Full HD. Então aqui a gente vê realmente que é um aparelho bastante caprichado o G2. Bem pessoal, então minha conclusão é: o G2 é um excelente aparelho, é um dos melhores do mercado, é um aparelho que realmente eu gostei bastante e recomendo a todos vocês. Se vocês estão querendo um aparelho top, com bom desempenho, que rode bem jogos, que tenha uma ótima autonomia de bateria, uma tela grande, a tela dele eu nem cheguei a falar para vocês, mas é uma tela Full HD com 5,2 polegadas, uma tela LCD, mas com painel IPS. Então a qualidade da tela realmente é impressionante, essa tela é linda. A LG ela está caprichando bastante na tela dos seus aparelhos. Então em alguns aspectos eu prefiro as telas AMOLED, mas uma coisa eu concordo sobre as telas LCD. As cores são bem mais naturais, enquanto que as telas AMOLED têm cores mais saturadas. Eu prefiro as cores saturadas, mas em matéria de, se você for ver o real, a tela LCD do G2 ela reproduz melhor essas cores. Então é uma tela realmente muito bonita. O LG G2 realmente é um aparelho que eu recomendo. Esses 30 dias que eu fiquei utilizando ele realmente mostraram que é um aparelho bastante adequado para o uso no dia a dia. Tem uma tela enorme, mas mesmo assim ele é relativamente compacto em relação a outros aparelhos com essa tela. E é muito bonito também, eu acho muito legal o visual dele. Só recomendo uma capa aqui para a traseira, mas vocês conseguem encontrar ele com preço muito bom e é um aparelho que dificilmente vai decepcioná-los. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal do Brasiligeeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Um abraço a todos e até breve.